Olá, gente boa e amiga, muito carinho para você. Estamos iniciando a partir de agora o Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades do mundo político, do mundo social, do mundo empresarial, do mundo religioso de nossa cidade, sempre com informações de relevância para bem informar você. Hoje, com muita satisfação para nós, até muito orgulho, temos a presença do Gino Della Volpe, um dos palestrantes da Casa Esperança, que vem prestando um excelente trabalho, um trabalho de relevância, como eu falei, dentro da nossa comunidade. Fico ali no Gauaiúba, quem conhece sabe o que eu estou dizendo, quem não conhece deve visitar. Gino, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O prazer e a alegria é toda minha. Tá bom. Gino, eu sei que a temática é imensa, e sei que você atenderia essa temática imensa com a maior facilidade, porque eu já vi palestras suas, inclusive você estava perguntando para mim, existem palestras suas no YouTube, no Face, enfim, você tem uma ampla cobertura nas redes sociais de todo o seu trabalho. Nós vamos tentar aqui fazer uma colagem de vários assuntos nesse primeiro momento, né? E eu espero contar com você em outras oportunidades. E eu começaria pela pergunta que fazem para mim. E a pergunta que fazem para mim diz respeito ao seguinte: na verdade, o que é o Espiritismo? Uma religião, uma filosofia, uma ciência, tudo isso junto, sua base é kardecista? É isso que eu começaria abrindo o nosso papo a respeito do Espiritismo. O Espiritismo é uma filosofia de base científica e consequência religiosa. Perfeito. Uma filosofia, porque é um conjunto de conhecimentos, é uma sabedoria de base científica, porque esta sabedoria, esses conhecimentos, provém da observação de fatos. Que fatos? A manifestação dos espíritos pelos homens. São vistos, ouvidos, escrevem. Então, esses fatos que são analisados, comparados, formam a base da filosofia. E consequência religiosa, porque observando a manifestação dos espíritos, suas alegrias, suas dores, observamos a lei moral em que estamos inseridos. Os espíritos, seres inteligentes, estão inseridos num processo evolutivo. E a alegria, o sofrimento, está relacionado com a lei moral. Então, o espírito, ou o homem, a alma encarnada, o espírito encarnado, a alma, ele deseja a felicidade. E como ele percebe que a felicidade é proporcional à evolução evolutiva, a evolução evolutiva o aproxima do Criador, é a essência da palavra religião, religar, ligar a criatura ao Criador. Então, é uma consequência religiosa. A palavra Espiritismo e espírita foi criada por Allan Kardec. Não existia. Existia espiritualista, que era aquele que acreditava em algo além da matéria. Sim. Quando ele, sem ter contato ostensivo nenhum com os espíritos, ele mesmo publica no seu Jornal de Estudos Psicológicos, a Revista Espírita, que ele nunca viu, nunca ouviu, nunca escreveu por nenhum espírito. Ele era um pesquisador dos médiuns e pôde pesquisar mais de 1000 médiuns espalhados pelo mundo. E quando ele percebe essa realidade da vida do espírito, na vida espiritual, e ele vê que tem algo em comum, de modo correto, com o que as religiões falavam, propunham, e certas circunstâncias que não era daquele modo, tinha uma condição específica de ser, então ele criou um termo para essa coisa nova. Essa condição do que ele estava observando. Criou o termo espírita e espiritismo. Perfeito. Porque tem uma relação com a espiritualidade, algo além da matéria, mas que vinha então da observação dos fatos, de ver os espíritos. Perfeito. Nas suas alegrias, nas suas tristezas, ansiedades, ilusões. E esse ponto de partida, nós vimos, a gente vê constantemente o seguinte: casa espírita cristã. Quer dizer, a figura do Cristo, a figura de Jesus bíblico, é o fundamento também dessa doutrina?
que você fala, moral e tudo mais? Quando ele publica o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, no Louvre, na Galeria de Orleans, na loja 13, com a editora Dentu. Então, é um fato, um nome novo, a palavra, o termo, espírito, espírita, e essa relação ostensiva com os espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Só que, nesses 150 anos, um pouco mais da publicação do Livro dos Espíritos, o termo foi, assim, ganhando um domínio popular. E aí, mesmo sem estar nas condições da pesquisa realizada por Allan Kardec, ele foi apropriado. Nós também comunicamos com espíritos. Então, usam o termo espírita, espiritismo, né, mas não fugindo daquele contexto que ele foi criado, o termo, para aquela condição específica. Entendi. Então, não tinha um ponto de partida na cabeça de Kardec relacionado ao Evangelho ainda, ou coisas desse tipo? Não, teve. É porque quando ele observa, porque é espírita cristão, ou espírita kardecista, por exemplo, alguns usam esse termo. Esse termo, é. Né? Porque quando ele criou o termo, ele criou para aquela condição específica, mas já na hora que ele publica o Livro dos Espíritos, fica muito claro que os espíritos, que são seres inteligentes, que estão inseridos num processo evolutivo, são educados por Deus, e Deus, na sua misericórdia infinita, envia para a Terra um espírito que já havia chegado à perfeição, um espírito puro, que é o espírito de Jesus. De Jesus. O Cristo, o mensageiro. Tá. Né? E ele é o modelo e guia da humanidade. Então, como ele é o modelo e ele é o governador espiritual do planeta, desde o início, o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ele já é uma circunstância de estudar o contexto evolutivo com Jesus. Perfeito. Porque o nosso objetivo é ser feliz, é progredir espiritualmente, é buscar a participação da vivência com o Criador. E temos, então, um educador, um irmão educador maior, um governador espiritual do planeta nesse processo evolutivo, que permite o nosso livre-arbítrio. Entendi. A nossa vontade livre de fazer nossas escolhas, as escolhas erradas, viver as consequências dos erros, mas sempre organiza oportunidades para aprendermos com os próprios erros e por escolha livre, voluntária, própria, desenvolvendo a inteligência através da experiência, realizar a evolução e chegar à condição da perfeição, assim como ele já está, o próprio Cristo. Você falou uma coisa logo no começo, quando você entrou nesse assunto. Você falou um espírito perfeito, evoluído e tudo mais, que veio para cá. A Igreja Católica considera ele filho do Pai. Dentro do Espiritismo existe essa mesma compreensão? Na verdade, os termos que estão no Evangelho, como filho de Deus, isso. No Espiritismo também estudamos o mesmo Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, com os mesmos termos. Só que temos uma interpretação diferente. Perfeito. Qual que é a diferença no Espiritismo? É que enquanto os homens, os padres, pastores, né, e os próprios espíritas, estudamos a letra da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que os espíritas também fazem, estudam a letra e procuram fazer a interpretação humana da letra, o Espiritismo tem algo a mais. Nós olhamos o mundo dos espíritos, participamos das suas alegrias, das suas dores, dos seus problemas. Então, muitas circunstâncias, como o processo evolutivo, a reencarnação, não tem o que discutir, porque nós lidamos com os espíritos preocupados, querendo, não conseguindo oportunidade, reclamando de onde estão sendo programados. Entendi. Nós convivemos com os suicidas, procuramos levar auxílio, sabemos que não é um sofrimento para sempre, o que eles têm que fazer para sair daquela circunstância. Então, quando vemos o Filho de Deus, entendemos que é um espírito que já chegou à perfeição, percorreu todo o processo evolutivo, por mundos que não existem mais, não na Terra. Perfeito. Porque a ciência acadêmica nos mostra mundos que vão para o chamado buraco negro. Está vendo, não está vendo. Essa matéria passou do estado visível para o invisível. Que nem você derreter o gelo, evaporar, era visível, passa para o invisível. E também vem do invisível para o visível o berçário das estrelas. Então, os próprios mundos e estrelas, eles têm uma vida de um nascimento e uma morte. Quer dizer, vem do invisível e volta para o invisível. Né? Então, Jesus fez a sua evolução
conseguiu sentido na inteligência que nós ainda não temos, faculdades na inteligência que nós ainda não temos. No Livro dos Espíritos, a primeira questão, a questão número 1 é: quem é Deus? Quem é Deus, é. E os Espíritos respondem: é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Perfeito. Isso são dois atributos. Perfeito. O atributo da inteligência e o atributo da causa primeira. E nessa sequência de perguntas que Allan Kardec realiza para os Espíritos, ele fala de outros atributos: a bondade, a justiça, a misericórdia, o amor, o trabalho, a providência. E num dado ponto, Kardec pergunta: mas são esses todos os atributos? Podemos conhecer a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem: não. Existem outros atributos. Perfeito. E não é possível conhecer a natureza íntima de Deus na fase evolutiva que se encontra a inteligência, inserida na fase humana de evolução, porque falta um sentido. Então, por exemplo, como é que nós vamos compreender o Criador incriado? Que o Criador existe é só olhar tudo que as existe, estrelas, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Tudo com lógica, com leis. Mas como é que o Criador é incriado? Como é que pode ter um espaço sem fim? Você nem consegue imaginar um espaço limitado e nem um espaço que nunca acaba, um tempo eterno. O espaço infinito, o tempo eterno. Então eles informam que falta um sentido na nossa inteligência para abordar certas questões, que Jesus já teria esse sentido. Outra circunstância é o poder sobre a matéria. Vamos voltar na época do Cristo. Vamos imaginar que estamos lá com as pessoas do tempo do Cristo e vamos falar para ele que nós estamos fazendo esse programa. Olha, a Terra é redonda, ela tem um movimento, daqui a mais de 2000 anos nós vamos estar gravando, falando do que está acontecendo aqui. Vamos falar de telefone celular, de equipamentos que transportam centenas de pessoas pelo ar. O que eles iam pensar da gente? Que éramos completamente loucos. Cientificamente impossível, ficção, magia. Né? No entanto, é tudo resultado do conhecimento das leis materiais. Nada é sobrenatural. O telefone celular, a televisão, o avião, a matéria radiante dos exames médicos, dos tratamentos médicos, tudo é resultado de um conhecimento maior de como a matéria funciona. Então, agora pega do nosso ponto que estamos em evolução, vamos evoluindo e o conhecimento sobre a matéria vai aumentando na proporção que evolui o espírito. Chega num ponto que ganha sentido na inteligência que nós ainda não temos. Nós nem conseguimos ver todos esses graus de evolução. Chega na perfeição. Só lá, e só Jesus nesse planeta está nessa condição, você tem 100% do livre-arbítrio que é permitido a uma criatura, porque a vontade livre é proporcional à evolução. Você tem 100% da memória, porque também a memória é proporcional à evolução. Você conhece o princípio material. Por ora, nós conhecemos a tabela atômica, aí, que é o átomo de hidrogênio, oxigênio. Mas disso, realmente ao princípio único material, é uma longa distância que ainda a nossa academia não conseguiu penetrar. E com a vontade livre, você consegue fazer qualquer coisa, se transformar em qualquer coisa, porque tudo vem desse mesmo princípio. Perfeito. E dentro das leis naturais. Então, para nós, quando fala Jesus é o Filho de Deus, nós também somos filhos, criaturas, só que ele é o Filho. É um dos filhos que chegou à perfeição, nós estamos nesse caminho, não é único. Existem outros que estão por outros mundos, governando outros mundos. Isso. Não é privilegiado. Foi feito do mesmo modo como nós, num princípio inteligente, foi inserido no mesmo processo evolutivo, realizou sua evolução por outros mundos e agora está cuidando da evolução dos espíritos que vêm fazer uma parte da sua evolução no planeta Terra. A tendência para nós também é a mesma? Evoluir e caminhar para outros mundos? A lei de evolução é a mesma, mas cada um vai fazendo a sua evolução de acordo com a sua escolha livre. É como o currículo escolar é o mesmo para todo mundo. Mas tem aluno que pode entrar na escola e ir até a formatura, passando todos os anos, uma vez por ano. E tem outros que vão pegar dependência, vão pegar recuperação, vão ser expulsos de escola por mau comportamento. Tá. Né? Então, embora a lei é a mesma,
Cada um de nós vai fazer a sua evolução de acordo com o seu interesse. Mas a potencialidade é a mesma, e a oportunidade é a mesma. E o destino é o mesmo. Todos nós estamos destinados ao mesmo nível evolutivo, à perfeição. Com as mesmas faculdades, só que por caminhos diferentes. Porque cada um vai escolher o seu caminho. E muito provavelmente, nesse roteiro evolutivo, nós não vamos realizá-lo todo na Terra. E quando chegarmos nesse destino, a Terra já não existe mais, porque ela tem uma vida curta. Quantos bilhões de anos ela pode viver? Pensando na eternidade, ela tem uma vida curta. Quantos bilhões de anos? Isso não, isso é só. Quanto nos falta para chegar à perfeição? É bastante. Então são números que já escapam, né, a nossa compreensão. Inclusive, isso é uma coisa interessante. Quando Allan Kardec começa a conversar com os espíritos através dos médiuns, né, os espíritos dizem assim, olha, nós também não sabemos tudo. Sabemos parte. E a nossa parte é essa, ele deu uma espécie de limites para ele. Falou, nós não conhecemos o princípio das coisas, não conhecemos uma evolução muito maior, não estamos no dia a dia com Jesus, né? Não temos, estamos melhores do que vocês, estamos aqui para ensinar, para colaborar, para tratar, para curar, tudo isso. Mas também estamos fazendo perguntas, aprendendo, estamos no processo evolutivo. Cada um no seu nível próprio e tudo mais. Nós estamos aqui para estudar e trazer informação para os homens, dentro de um contexto. Inclusive, né, ficava claro que o Espiritismo não era para todos. Porque era para aqueles que eu pudessem compreender. Era necessário ter uma espécie de amadurecimento da compreensão espiritual para entender essas questões. Interessante. Né? Então, ele não é para todos. Não é elitista. No momento. Não é elitista. Porque à medida que os espíritos forem fazendo a evolução, todos eles vão compreender a comunicação com os espíritos, todos eles vão compreender a reencarnação, todos eles vão compreender o limite do sentido da inteligência, todo esse contexto que ele trouxe. Tá. Mas, por hora, muitos não conseguem compreender. De modo, Nicodemos procurou Jesus, reconhecendo que ele era um grande mestre, pelos sinais que Jesus executava, pelas curas. Jesus ensinou a reencarnação e ele foi embora sem compreender. Mas esse seria um assunto para uma outra oportunidade. Não fugir. Deixa eu emendar uma coisa. E esse é o diferencial que o Espiritismo proporciona a seus fiéis, essa explicação, porque muitas religiões, né? Muitas religiões, elas são, às vezes, até simplistas, né? Você nasce, cresce, se reproduz, morre, encerra isso e acabou tudo. E dentro do que você está falando, não existe um final a rigor agora. O que existe é uma possibilidade constante de evolução. É isso que eu estou colocando. É esse diferencial? O grande diferencial é poder ver o mundo dos espíritos. Então, a medicina, quando não tinha o microscópio, a astronomia, quando não tinha o telescópio, era a olho nu. Você olhar o céu a olho nu, você vê um conjunto de estrelas. Você tem equipamento com lentes, a sua visão vai muito longe. Você tem satélites, é outro esquema. Você conhecer vírus, bactérias, micróbios, é outra conversa. Então, esse é o diferencial. É que através da mediunidade, nós vemos, ouvimos, conversamos, participamos dos processos de cura, de esclarecimento. Vivemos num modo solidário com os espíritos. Então, com esta informação, não precisa explicar, porque a gente sabe o que seria a medicina, são os exames que fazem, que aos olhos não aparecem. Então, só ver a letra da Bíblia Sagrada é uma realidade. Ver a letra e ver do que ela fala, o mundo espiritual estando lá, conversando com esses espíritos, então você entende essa letra. É uma dimensão Tudo diferente. Ganha sentido, é uma outra dimensão. É uma dimensão diferente. Não responde tudo, mas aprofunda tudo, aumenta tudo. Muda completamente a fase evolutiva da compreensão de Jesus e de toda a Bíblia. Bom, vamos lá. Eu estou vendo livros aqui na mesa. Embora o grande codificador, você mesmo disse, tenha sido Kardec, Allan Kardec, as obras de Chico Xavier completaram e expandiram os ensinamentos espíritas. Então, todo mundo hoje sabe quem é, por conta da própria evolução
do espiritismo e do cinema e tudo mais, mas qual a importância, a dimensão do Chico para a doutrina espírita? Quantos livros ele psicografou? O Chico Xavier, a sua produção mediúnica, se eu tivesse só um minuto para dizer, eu ia falar assim, de longe a maior, de perto a melhor. Muito interessante. De longe a maior, de perto a melhor. Tá. Na realidade, ele a sua produção mediúnica é o desenvolvimento da codificação espírita. Que Allan Kardec dizia assim, que o espiritismo tinha que acompanhar a ciência. Mas ciência é observação de fato. E é lógico que ele não está falando da ciência, da física, da química, porque lá ele está observando uma matéria, não está falando da botânica, essa plana, está falando dos espíritos. E a observação de fatos que trouxe, baseado naquela confirmação e um desenvolvimento enorme, com uma credibilidade imensa, é a produção mediúnica de Chico Xavier. Mais de 400 livros. E isso não só para o Brasil, eu estou falando, isso se expandiu para o mundo inteiro, não é isso? Em virtude da qualidade dos livros, muitos foram traduzidos e no mundo inteiro tenho amizades com pessoas na Grécia, na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos, que são estudiosos do espiritismo cristão, predominantemente em função da produção mediúnica do Chico Xavier. Algumas religiões costumam falar que existem avatares, né? O avatar é uma pessoa profundamente iluminada que vem de tempos em tempos e através do trabalho dele, ele chega até a fundar civilizações. Dizem que Cristo foi um avatar, Buda foi outro e assim por diante. O Chico seria uma espécie de um avatar, um ser estupendamente iluminado, capaz de fazer essa explanação e ampliação da codificação kardecista? No nosso modo de expressar, na nossa linguagem, ele é um espírito evoluído que veio com uma missão, mediunato, uma missão especial para desenvolver o trabalho da codificação de Allan Kardec. E ele nos traz, desde a beleza dos seus romances, que são algo assim de fazer chorar. São muito lindos. Sexo e Destino. É verdade. Além de, por exemplo, o livro ter sido psicografado por 2 médiuns diferentes. Imagina, o mesmo espírito, André Luiz, fazer a primeira metade do livro com um médium, Valdo Vieira. Depois, continuar a segunda parte do livro, sem o Chico Xavier entrar em conhecimento, em detalhes dos dramas dos personagens e continuar todos os detalhes do livro. Um romance que todo mundo pode compreender. Qual é o romance? Sexo e Destino. Isso. É só para ficar de novo. Por outro lado, por exemplo, nós temos obras científicas, Evolução em 2 Mundos, que foi publicado no ano de 1958. O Chico Xavier, às quartas-feiras e domingos, o Chico Xavier e o Valdo Vieira em Pedro Leopoldo e Uberaba. Então, o Chico Xavier aos domingos em Pedro Leopoldo e o Valdo Vieira às quartas-feiras em Uberaba. São cidades que estão a centenas de quilômetros de distância, no estado de Minas Gerais. Sim. E o espírito, André Luiz, o mesmo espírito, ele fazia um capítulo com um e depois um capítulo com outro, aos domingos e às quartas, aos domingos e às quartas. Naquela época não tinha o e-mail, Facebook, computador, nada. E a nenhum viu nada. A sequência é plena, é enorme. Falando da evolução, desde o planeta Terra, da sua formação, na parte que a ciência verifica aqui, né, desde a bola de fogo que esfria as plantas, as águas, o elemento inteligente, e no mundo espiritual, explicando o elo perdido. Onde a ciência olha aqui, mas aqui parece que faltou uma parte. Alguma coisa, Porque ele explica o que foi feito de evolução lá no mundo espiritual e veio evoluído. Porque todos os degraus não estão só aqui visíveis academicamente. Estão aqui e lá, com centenas de termos técnicos que fizeram um livro chamado Elucidário da Evolução em 2 Mundos, para que as pessoas pudessem compreender os termos que estão lá. Não só são termos difíceis, mas como eles estão colocados dentro do contexto certinho do que eles significam. Agora você imagina, esta palavra aqui sendo psicografada pelo Chico Xavier, por exemplo, ó, adenosinatrifosfatase.
Meu Deus do céu. Ele que só tinha primário no Grupo São José, em Pedro Leopoldo. Está dicionarizado isso? Está no livro Evolução em Dois Mundos, é o capítulo 8, primeira parte, chama Evolução e Metabolismo. Ele coloca esse termo, adenocinatrifosfatase, dentro de um texto com o seguinte sentido: principal substância que provoca a liberação de energia para as células. Ele está explicando isso. Porque esse livro Evolução em Dois Mundos é uma explicação científica. E fala de vários campos da ciência. Mexe com a medicina, com a astronomia, com as plantas, com os animais, com animais extintos, com termos assim, criptogâmico, corpo de Bider, estrobilação, fanerógamo. É algo de louco, né? Aí tem Mecanismos da Mediunidade, também outro livro, com conceitos de engenharia. A minha formação acadêmica, engenharia civil na FAAP, direito no Mackenzie. E eu falo a verdade, eu levo um baile desse livro. Quando eu comecei a ler e vi os conceitos da engenharia elétrica, nome de cientista, falando detalhe de onde ele tinha descoberto, inventado a fórmula, falei, peraí, que é isso aí? Vamos lá devagar com isso. É uma coisa assim, é uma prova da realidade, né? E você vê ele dando entrevista, ele fala em amor, em Jesus, simples, é tão simples. Com um potencial de milhares de dados, de evidências, de fatos, milhões de direitos reais, em direitos autorais. Né? Nunca usou um centavo. Ele abriu mão de tudo. Tudo doado. Depois de 100 livros, é que ele fez a primeira entrevista. Eu não fiz livro nenhum, já estou na segunda. É a segunda vez que eu estou aqui. Imagina só. É uma coisa fantástica. Uma circunstância, sua produção mediúnica realmente. E começou assim, o cartão de visitas foi algo de louco também, né? Ele fez um livro chamado Parnaso de Além-Túmulo. A primeira edição foi em 1932. Tinham 14 poetas. Isso, eu li isso. E 56 poesias. Fazer poesia já é algo que requer um talento. 14 poetas que eram espíritos diferentes, com estilos diferentes, e alguns membros da Academia Brasileira de Letras e Academia Portuguesa de Letras. Ele não tinha condição de verificar isso. Então, a Federação Espírita Brasileira mandou para a Academia Brasileira de Letras. E os técnicos, os acadêmicos disseram, bom, o estilo confere. Agora, nós não sabemos nada se ele é capaz de reproduzir esses estilos ou se são os espíritos que se comunicam pelos homens. A segunda edição foi com 56 poetas, 259 poesias, com o prefácio de Humberto de Campos. Humberto de Campos é interessante, porque quando foi a primeira edição, ele estava encarnado, ele era um dos mais famosos membros da Academia Brasileira de Letras. E naquela época, isso era muito famoso, muito notável, porque não tinha a diversão que temos hoje, o shopping center, o cinema, a televisão. A literatura tinha uma outra dinâmica, um outro conceito. E ele pegou e ficou em cima do muro, né? Ele dizia assim, olha, é impressionante, ou realmente os espíritos se comunicam pelos homens, ou ele é um tremendo imitador. É imitador. Ele desencarna, e aí o que acontece? O Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, vai ao espírito Humberto de Campos e diz assim, olha, você estava lá, recebeu aquela primeira edição com 56 poesias, os 14 poetas, agora você está aqui na vida espiritual, você viveu a experiência. Eu gostaria que você viesse fazer o prefácio da segunda edição. Que você já está aí. E aí ele faz o prefácio da segunda edição. Ele não faz nenhuma poesia lá. Mas depois ele faz vários livros pelo Chico Xavier. Agora você imagina, se aqueles autores eram membros da academia, e eram 56 poetas, e é incontestável que o estilo está correto, mesmo que o Chico Xavier fosse um imitador de estilos, não daria. Então ele merecia um sofá. 56. Não merecia. Não. Como é que pode ter a capacidade de fazer isso? Não tem como.
Deixa eu falar uma coisa, nós temos que fazer um intervalo, a Paulinha já está reclamando, e a gente vai voltar logo em seguida, ou para completar isso, ou para iniciar um novo assunto. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Aqui o seu sonho de construir ou reformar se torna realidade. Morada do Sol, materiais para construção. Olha só o tamanho dessa loja, gente. Tem de tudo do alicerce ao acabamento. Olha só o nosso estoque. É uma grande variedade para você e tem novas ofertas. Confira. Armário mais espelheira de banheiro AJ Rorato a partir de R$ 140. Ducha Belo Banho com braço Lorenzetti 110 ou 220, várias cores, R$ 39. Torneira para cozinha de parede branca Vicqua, R$ 10,99. Fechadura para exterior inox 3F, R$ 24,99. Forro PVC branco duplo, R$ 13,99 o metro quadrado. E a Morada do Sol Materiais para Construção facilita o pagamento. Fazemos crediário e aceitamos todos os cartões de crédito. Morada do Sol Materiais para Construção, via Santos Dumont, número 3.301, no Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Do alicerce ao acabamento, realizando o seu sonho de construir ou reformar. É aqui, na Morada do Sol Materiais para Construção. Eu quero dizer, eu preciso, eu quero dizer para você, peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Muito bem, estamos de volta com o Estúdio 8, hoje entrevistando o Gino Della Volpe, falando sobre o Espiritismo e algumas características dessa doutrina, dessa ciência, dessa filosofia de vida. Falamos muito sobre o Chico, falamos sobre a definição, o conceito, Kardec, mas eu queria lhe fazer uma pergunta interessante. A figura de Maria Madalena, ela vem ganhando uma dimensão muito grande de uns tempos para cá. Inclusive no Código da Vinci, que foi uma obra romanceada, profana, etc. e tal, fala-se que ela era a esposa de Jesus, aquela coisa toda, então livros foram escritos em cima disso e tudo mais. Mas é uma coisa que já havia antes, porque o Chico já tinha se referido a ela anteriormente e tudo mais. Então eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre a revelação do Evangelho tradicional, né, e aquilo que a mediunidade do Chico diz a respeito de Maria Madalena? Maria Madalena. Vamos ver. Enigma. É um enigma. Controvérsia, é. Bom, nós temos a seguinte circunstância. Existem colocações em que nós podemos confirmar olhando a letra dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem pesquisas arqueológicas, documentos históricos. Depois começamos a entrar no campo da especulação, das opiniões, né? Até mesmo dentro da circunstância espírita, de vários espíritos, por vários médios, dizendo a respeito de Maria Madalena. E aí vamos observar exatamente esse dilema, esse debate, essa questão que não existe um ponto em comum, um conceito em comum. Agora, no entanto, nós temos com Chico Xavier um aval moral. Porque você olha uma produção mediúnica com mais de 400 livros, com milhares de dados que falam de todos os campos da nossa ciência, falando de plantas, animais, do corpo humano, dos astros, da evolução do planeta, com termos científicos que são conferíveis, dados históricos da época do Cristo, o nome das cidades em que ocorreu a vida de Paulo, na Turquia, na Grécia.
especialidades mínimas, são conferíveis e todos corretos. Da vida das pessoas, aquelas mensagens dos entes queridos, que ele revelava detalhes que nem a família sabia, que havia deixado o filho, a noiva grávida e outros detalhes, né? Então, quando o Chico Xavier fala de um assunto, ele tem, onde nós não podemos conferir, porque não existe nada arqueológico, não existe um documento histórico, só existe opinião humana falando, ou outros espíritos falando. Então, quando ele fala, aquilo passa a ser a referência do certo. Entendi. Né? É uma questão de bom senso. Que aval maior teria ele. Né? É verdade. Que nem se quiser assim, pegar um empréstimo de alguém, qual o patrimônio que ele tem para garantir aquilo? Ah, eu tenho 100 mil reais, eu tenho 10 mil. Aí chega o Bill Gates... falou, não, deixa eu aqui. Tenho 10 bilhões. Eu garanto. Então, aí você vê o que o Chico Xavier realiza na sua produção mediúnica, o que é conferível está correto, a condição moral do médium, o desapego das coisas materiais, né, a moral. Então ganha uma credibilidade onde nós não podemos conferir e estamos especulando com outros que também estão trazendo simplesmente opiniões dentro desse contexto. Então a questão do Chico Xavier sempre leva vantagem, ela passa a ser a referência. Agora, olhando os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, existem poucas informações a respeito de Maria Madalena. Uma delas, no Evangelho de Lucas, diz que ela era uma das mulheres que seguiram Jesus. E dela tinham sido expulsos, tinham saído 7 demônios. Sim. E demônio, no entendimento de Jesus, era diferente do que um certo entendimento que existe hoje. Porque hoje existem aqueles que compreendem o demônio como anjos revoltados. Deus fez os anjos se revoltaram com o Criador, lhe declararam guerra campal e estão então para sempre, eternamente, buscando almas para levar para o inferno para ter um sofrimento para sempre. Tá. Isso, no modo do Espiritismo entender, não é assim. Porque Deus só faz coisa perfeita. Então não haveria condição dele fazer um anjo, um espírito superior no entendimento do Espiritismo, e aí ele degenerar moralmente. Não é como as montadoras de automóvel que faz um carro, passa pela qualidade, vai para a concessionária, tudo sai, está rodando, aí tem que fazer um recall, chamar para consertar, porque isso é a falha na montagem. Um erro de montagem. Então, Deus não faz espíritos privilegiados, não faz anjos. Os espíritos, por mérito próprio, chegam nessa condição evolutiva, e quando adquirem esse valor moral, não degeneram. Não é o caso do obsessor, por exemplo. Não. O obsessor não chegou a essa evolução. Não. Mas tudo bem, não vamos entrar nisso. E na própria linguagem de Jesus, também ele entendia anjo de um modo diferente, porque ele diz assim, numa outra passagem do Evangelho, eu escolhi os 12, e no entanto um é o demônio. Ele estava dizendo que o Judas era o demônio, e era um espírito encarnado, que ele escolheu no colégio apostólico. Não era um anjo que foi feito por Deus. Entendi. Era a parte má, a ambição política, a ambição, o apego às coisas materiais, e que ele ia ceder na sua vida. Bom, então Maria Madalena tinham sido expulsos 7 demônios. Eles também dizem que ela era uma das mulheres que estava ao pé da cruz. Sim. Que ela acompanhou o sepultamento de Jesus e ficou observando onde José de Arimateia e Nicodemos colocaram o corpo. Porque como havia uma pressa para terminar o sepultamento, que ia começar o feriado, e eles têm restrições para fazer caminhada, então eles tinham que se recolher, né? E José de Arimateia e Nicodemos fizeram o trabalho em relação ao corpo, de lavar, passar óleo, aromas, as faixas, de uma maneira apressada, e ela então observou com a ideia de voltar para levar aromas, perfumes, cuidar com mais carinho o corpo de Jesus. Então ela observa o local, que depois elas voltam ao sepulcro, ela com outras mulheres, e também os evangelhos dizem, né, que primeiro Jesus aparece para Maria Madalena. Para Maria Madalena. Essas são as informações do Evangelho. Do Evangelho. Né? Do Evangelho, dos a canônicos, concordância dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá. Agora, a produção mediúnica de Chico Xavier já vem nos trazer outras circunstâncias. Primeiro, nós temos que considerar
como é que nós temos que olhar o Evangelho? Tanto em termos da tradução, como tudo aquilo que está escrito lá. O livro Consolador, existe uma questão muito interessante, a questão 321. O livro Consolador, ele é um conjunto de perguntas que os espíritas e outros estudiosos realizavam a respeito do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da ciência, dos três aspectos, da ciência, da filosofia e da religião, e através da mediunidade de Chico Xavier, questionar o espírito Emmanuel. E Emmanuel coleciona, então, as melhores perguntas, elabora as respostas e põe numa ordem. A questão 321, ele nos fala, uma parte dessa resposta é o seguinte, que temos que considerar que é a cátedra de Jesus. Ele é o nosso irmão maior, que já chegou à perfeição e que está nos educando, está nos ensinando. Mestre, é a postura que ele é. Mestre, eu sou. Mestre. E que a cátedra de Jesus, o que ele está nos ensinando é o roteiro das almas, que tem que ser visto com visão espiritual. Essa visão espiritual era um conceito muito usado na época do Cristo, na vida diária dos judeus. Porque eles eram uma minoria que estavam rodeados dos pagãos, dos gentios, que adoravam vários deuses. E esses deuses, eles criavam com a própria imaginação. Eles pegavam pedra, esculpiam figuras humanas, e depois punham lá metais, prata, ouro, né? E adoravam e ofereciam animais a sacrifício. Então os judeus diziam assim, olha, está vendo o Deus dele? Olha o Deus lá. Tem olho, mas é de pedra, não vê. Tem ouvido, mas é de pedra, não ouve. Né? Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não escutam, porque não tem a visão espiritual. Então Emmanuel nos traz essa circunstância. E que todo evangelho possui um símbolo. Nenhuma passagem da vida de Jesus, na sua encarnação como Jesus de Nazaré, da manjedoura à crucificação, é assim de menor importância. Aquilo foi cuidadosamente estudado. O livro Caminho da Luz diz que Jesus estava, junto com outros espíritos puros, ao redor do Sol. Foi convidado por Deus para assumir a Terra, para ficar na Terra da formação do planeta até o fim dos seus dias. E que houve uma reunião, quando houve essa circunstância dos espíritos puros, e uma outra, uma segunda, para tratar de assuntos da Terra só no seu nascimento, para trazer o Evangelho. Então você imagina a grande quantidade de detalhes simbólicos que estão inseridos nessa letra, que, no entanto, vai ser revelado, né, levanta o véu, à medida que a nossa inteligência e compreensão espiritual for sendo amadurecida para a compreensão. Então o Evangelho veio, foi anotado, né, aí houve a missão de transportá-lo, o que a Igreja Católica executou, depois aquela condição de divulgá-lo com a imprensa, Gutenberg, protestante, quer dizer, espalhou a letra, um transporta a letra, outro espalha a letra, e agora o Espiritismo vem esclarecer. Ele vem lembrar o que foi esquecido, corrigir os erros da interpretação humana e acrescentar o que não era possível dizer naquele tempo. É a missão do Consolador. Bom, então, sine qua non, tirar o espírito da letra. Bom, aí o que Chico Xavier nos traz? Ele nos traz no livro Boa Nova. Eu vou anotar. Na psicografia de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos. Agora há pouco falamos dele. Falamos dele. Né? O capítulo 20, a vida de Maria Madalena. E ele nos traz realmente a realidade do que foi essa pessoa. Né? Ela era judia, mas tinha se emancipado do preconceito dos judeus, daquele rigor que eles tinham com as mulheres. Né? Então ela não era casada e não estava traindo o marido dela. Porém, ela vivia uma vida de aventuras. Ela era muito formosa, muito bonita, se aproveitava disso para conquistar riquezas materiais. Ela vivia na companhia de patrícios romanos, né? Inclusive no plural, né? E a elite, os dominadores da época, o caixa alto, os patrícios. Devido ao seu poder de domínio dos homens, da paixão,
ela tinha todo mundo na mão. Perfumes, tapetes, tudo, tudo. Ela vivia nas coisas materiais. No entanto, no seu íntimo, ela tinha aquela coisinha que faltava. Né? Materialmente, pleno, maravilhosa, tudo pleno. pleno. Mas no íntimo, faltava algo para a verdadeira felicidade. Ela sabia que tudo aquilo era passageiro e era interesse. Tá. Então, o que acontece? Deixa eu só falar uma coisa. Você viu que a Paulinha veio avisar. Vamos fechar isso aí. Eu falei que não ia dar para fazer toda a pauta, mas vamos terminar Maria Madalena, vai. Ela uma vez está ouvindo uma pregação de Jesus junto com os patrícios romanos. E quando ela ouve Jesus falar a respeito da vida espiritual, de um novo amor, ela fica completamente mudada no seu íntimo. E ela volta para sua casa e vê que as coisas já não têm mais o encanto que tinha. Tudo perdeu a graça. Ela começa a sentir um tédio. Aí o que ela faz? Ela pega e vai até a casa de Pedro, em Cafarnaum, onde Jesus está. E conversa sós com Jesus a respeito da vida no mundo espiritual. Aí ela ganhando aprofundamento a respeito da vida espiritual, do que é o espírito, da evolução, ela se transforma completamente, ela resolve trabalhar para a evolução do espírito. Deixa totalmente de ter aquela vida que ela tinha, se liberta daqueles obsessores, os 7 demônios, que compartilhavam com ela as paixões. Perfeito. Né? Passa a gastar todo o seu dinheiro acompanhando a vida de Jesus, até depois, mais para frente, viver com os frutos do próprio trabalho. Né? Jesus é crucificado, ela acompanha, ela vai em primeiro lugar para receber, para tratar do corpo de Jesus. Ela é a primeira pessoa que Jesus se mostra. Depois, os apóstolos, eles pretendem divulgar o evangelho. Ela gostaria de ir divulgar com eles, mas eles não aceitam isso. Então ela fica em Magdala e Dalmanuta, vivendo do seu próprio trabalho, porque tinha acabado o dinheiro, até um dia que chega um grupo de leprosos que queriam ouvir falar de Jesus. E ninguém queria, os leprosos eram considerados um castigo divino. É verdade. Tinha que ficar fora do muro da cidade. Apartados todos. Tinham que andar todo sujo, rasgado, desgrenhado, só mostrando a vista. Gritar, imundo, imundo, para que os outros soubessem que estava passando um leproso. Tinha que respeitar uma distância mínima de qualquer pessoa. E ainda assim, mesmo cumprindo todos os rigores, qualquer um tinha o direito de matar um leproso se incomodava pela presença dele. E ela ensinou o evangelho, eles expulsaram ela e os leprosos, eles tiveram que ir lá no Vale do Suicida, dos leprosos, quer dizer, no Vale dos Leprosos, fora dos muros de Jerusalém, ela ficou leprosa. Aí ela desejou ver Maria e João, que estavam em Éfeso, na Turquia. E foi até lá, e foi morrer lá em Éfeso. Eu fiz essa viagem há pouco tempo, fiquei pensando, como é que ela saiu lá do Vale dos Leprosos, em Jerusalém, fora da cidade, veio até aqui, eu estou nesse ônibus, com ar-condicionado nessas estradas. Olha esses lugares, esses caminhos. E eram feitos a pé e tudo mais. Né? Então... E ela se tornou... mas isso, ele está falando agora, uma revelação que ele traz aqui, por exemplo, ele diz que foi ela, a mulher que foi na cidade de Naim, que chorou aos pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com suas lágrimas, e passou mirra, o óleo de mirra nele. Óleo de mirra. Porque na letra do Evangelho diz que Jesus foi convidado por um fariseu. Simão não diz o local, a cidade, não diz. Era uma pecadora, entrou na casa de fariseu, de Simão o fariseu. Entrou e eles estavam comendo à mesa, era uma mesa baixa que se reclinava sobre a mesa. E ela pega os pés de Jesus, começa a chorar nos pés dele, enxugar os cabelos, e diz que é uma mulher pecadora. Não diz nem o local da cidade e nem quem é a mulher. E esse capítulo do Chico Xavier especifica isso. Foi ela, a mulher, que entrou naquele famoso banquete, e a cidade era Naim. Então, pela letra dos evangelhos, você não sabe, fica naquela coisa, foi, não foi, não fez. E aí Chico Xavier passa tudo a limpo. Olha, ela teve uma vida assim, realizou uma reforma íntima desse jeito, por causa dessa conversa, depois dessa circunstância, passou a viver deste modo, terminou seus dias desta maneira, e é por isso que Jesus aparece em primeiro lugar para ela.
como está no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 92. O que era uma outra aberração, onde já se viu aparecer primeiro para uma mulher. Mulher que não valia nada, não tinha sentido. Se fosse aparecer para uma mulher, tinha que ser Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Né? O lógico era um homem, era Pedro, quem ele tinha colocado de líder. Segundo lugar, no máximo, João, o discípulo amado. Agora, uma mulher, e ainda não é a sua mãe, era a ex-pecadora, isso eles não conseguiam, era acima da compreensão humana deles. E Emmanuel nos diz que isso Jesus fez a propósito. Isso foi um prêmio para o mérito, porque o trabalho de Jesus é a reforma moral. Ele trabalha continuamente em todos que estão no planeta. Materialistas, espiritualistas, de qualquer modo que se compreenda, quem faz o bem, quem faz o mal, quem é indiferente, quem está empenhado, dedicado. Ele trabalha continuamente para a transformação moral, para a evolução moral de todas as criaturas. E naquela circunstância, ninguém fez a maior evolução moral do que ela. Sem dúvida do nenhuma. nível que ela estava ao nível que ela foi. Então foi um prêmio. A Boa Nova é isso. Né? É um convite à reforma moral, um convite que Deus nos dá, nos vem trazer por Jesus, para participar de um banquete, a festa no reino dos céus, viver com Ele como espírito puro. E como ela realizou a maior transformação moral, é por isso que ele aparece para ela em primeiro lugar. Eu sabia que a gente não ia conseguir fazer, você mesmo falou. Aqui é o seguinte, chegou no item 4, só tem 8, chegou no item 4. Eu vou passar um traço aqui, ó. E vou deixar isso aqui pendente. E vou fazer uma questão absoluta de assim que você sair daqui, voltar a programá-lo, se você quiser voltar a falar sobre isso no nosso programa, tá certo? Eu lamento que a gente não possa continuar. E muitas vezes você que me ouve e pensa que as coisas são tão simples, não é? Elas não são. Não é que Jesus complica as coisas, ou Chico, etc. É que a verdade, quanto mais a gente busca, mais a gente sente vontade de buscar. Porque a gente sente que a gente é muito pequenininho frente a tudo que existe. Por isso que o Chico escreveu 400 livros. Há muito a dizer, há muito a estudar. Você leu todos? Sim ou não? Só me diga isso. Não. Então você há muito a estudar, há muito a verificar. E conforme você vai aprimorando o seu conhecimento, a sua evolução aumenta. Não há dúvida nenhuma. Às vezes não é só através do espiritismo, em qualquer que seja a religião, na verdade, você evolui. Só que no espiritismo fica claro esse propósito, fica claro esses objetivos, fica claro os caminhos e os porquês. A Casa Esperança, ela está aberta a você. Vá lá. O Gino faz palestra toda segunda e toda sexta-feira. Às terças-feiras, você tem sempre um palestrante. Se não tiver, tem o Joãozinho que faz a palestra e orienta você. Tem sempre o passe, que nós vamos discutir o que é isso ainda aqui no ar, se Deus quiser. E é uma pena que a gente não possa continuar mais, porque o nosso limite de tempo se esgotou. Eu agradeço muito a sua vinda aqui, muito, muito obrigado por ter aceitado. Nós vamos colocar isso no YouTube, eu vou pegar a gravação, você vai colocar, mas depois você vai colocar a sequência toda, porque eu acho que você vai voltar aqui muitas vezes. Não só porque a sua figura é muito simpática e você fala com muita facilidade, mas porque o assunto é extremamente interessante. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Eu deixo a você os microfones para as últimas considerações. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus. Eu agradeço. E a você que ficou aí conosco, nosso programa está chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua companhia. Sempre lembrando que o nosso programa vai ao ar de terça e quinta, às 22 horas, pelo canal 8 e pelo canal 22 da TV Itapema, né? E se você quiser ver os programas que já aconteceram, você pode ir no YouTube,
demora um pouquinho para o programa subir e ser colocado lá, uns 5 dias, 10 dias. Mas se você quiser, porque você perdeu, ver esse programa, você pode ir lá, basta você acessar Sérgio Trombelli, Estúdio 8. O nosso programa é, como eu disse, para entrevistar e elucidar as pessoas que querem boa informação. E nesse caso aqui, as pessoas que querem coisas realmente do coração e da fé, no caso do Gino. Mais uma vez agradeço o Gino. E para você que ficou conosco, pense nessas coisas. Visite a Casa Esperança, tá certo? Muito obrigado, que Deus nos acompanhe hoje e sempre. A gente se vê aqui no 8. Um abraço para você.